Olá pessoal, graça e paz a todos os alunos do terceiro ano, do nosso ITA, Instituto de Teologia Ágape. Eu sou o Júlio e eu vou estar com vocês aí durante esta matéria, que vamos falar, profetas maiores, tá bom? Espero que possamos ter uma aula aí que possa edificar a sua vida e trazer conhecimento para você, que você possa crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Gostaria de estar orando para a gente começar esta aula, começar mais essa matéria, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer neste momento pela oportunidade. Quero, Senhor, pedir que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para podermos, ó Pai, conhecer mais da Tua vontade, da Tua palavra. Senhor, abençoa cada aluno, abençoa, Senhor, a cada um que está fazendo esse curso, que possa, Senhor, continuar, Senhor, até o final. Sabemos que muitos aí, eles já estão no terceiro ano, venceram já 2 anos de estudo, estão entrando aí no terceiro ano. E tenho certeza que mais e mais vão continuar aprendendo e crescendo e conhecendo da Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos. Sê conosco nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós vamos passar um pouquinho aqui, Creio que você tenha recebido a sua apostila, ela aí de forma digital, online. E nós vamos aqui acompanhar pela apostila, vamos caminhar aqui na apostila para falar de profetas maiores. Tá bom? Para a gente começar a falar de profetas maiores, nós vamos introduzir um pouquinho de história de Israel. Eu sei que vocês estudaram, fizeram aí a história de Israel lá no primeiro ano, Então, quer dizer, já fazem 2 anos aí, estão no terceiro ano, então acho bom, é legal a gente relembrar um pouquinho. Mas vamos introduzir aqui a nossa apostila, Ela fala aqui acerca da figura do profeta, no Antigo Testamento. Então, o profeta, indiferente, nós vamos falar de profetas maiores, mas independente de ser profeta maior ou profeta menor, a figura do profeta, ela surge ali no Antigo Testamento, E são homens que foram levantados por Deus, na maioria das suas vezes durante a monarquia, porque Deus, ele levantou um rei, ele levantava um rei, E sempre tinha um profeta que era aqui, ó, tá dizendo aqui um porta-voz, ó, para auxiliar o rei, para dar uma direção ao rei. Apesar de lá atrás, Moisés foi considerado profeta, mas ele foi em um outro patamar, era em uma outra época, E nós, a gente falando um pouquinho dessa época de monarquia, dos reis, onde surge a figura do profeta, nós vemos que começa a história da monarquia de Israel ali com Saul, logo após o período de juízes, onde o povo de Israel, eles queriam eles queriam ter um rei, que pudessem governar, que estar à frente deles das lutas, das batalhas. Eles pediram, para o profeta Samuel um rei, Aí tem a passagem que é conhecida, que Deus ele fala com Samuel, E ele diz: olha, Samuel, eles não estão rejeitando, porque esta época, de juízes era uma época que era para ser governado o povo por Deus, E tinha ali um juiz, E tinha aqui no caso o profeta Samuel ali, um homem de Deus, Mas eles queriam um rei e Deus diz: olha, Samuel, eles não é a vocês, não é a você, que ele não está aceitando, mas é a mim.
Ele está rejeitando a mim, o povo está me rejeitando, e o povo quer um rei, eu vou dar um rei. Então Deus ele dá o primeiro rei. Nós conhecemos o rei Saul, que governa durante 40 anos, né? E começou razoavelmente o seu reinado, mas depois logo ele já endurece o coração, ele começa a desobedecer, ele obedece em partes a Deus, né? Ele não obedece totalmente a Deus. Então, ele perde esse reinado, ele perde essa oportunidade e Deus levanta Davi, né? Assim como Deus ele manda o profeta Samuel, né, dizer para Saul que tinha escolhido um outro homem para governar, um homem que obedeceria a Deus totalmente, que seria obediente. E esse foi o rei Davi. Então Davi ele governa por também 40 anos, né? Teve as suas falhas, né? Pecou, caiu, pagou o preço pelo seu pecado, se arrependeu e continuou servindo a Deus, né, até a sua morte, né? Tanto que Davi, nos últimos dias, as últimas palavras de Davi é acerca falando com Salomão, né? Ele dá instruções a Salomão a obedecer a Deus, a continuar aquilo que ele tinha feito, né? E dar sequência, né? Porque tinha uma promessa sobre Davi de não faltar um descendente seu sobre o trono. E Davi ele aconselha Salomão. E aí Salomão ele governa, né, por mais 40 anos, também ele começa bem, mas depois ele se perde, né? Ele se perde por causa das suas alianças, dos seus casamentos, das suas mulheres, das suas concubinas, e ele acaba se corrompendo, não obedecendo, ele acaba se tornando idólatra, ele acaba fazendo um monte de aliança que Deus tinha falado que não era para fazer. E aí acontece a divisão do reino depois do rei Salomão, né? Então, assim, para a gente entender, né? Tivemos os 3 primeiros reis, mas aí durante o reinado de Salomão é quando Deus ele resolve que ele vai dividir o reino de Israel, né? E aqui fala acerca do profeta Aías, ele fala um pouquinho à frente, né? O profeta Aías, ele fala com Roboão, mas se a gente for ver em 1 Reis capítulo 11, ó, olha só, do versículo 4 em diante, Deus ele fala com Salomão que dividiria o reino, né? Olha, a partir do versículo 4 diz assim: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres, olha só, o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi, né? Davi deixou um legado e era sempre lembrado por isso, né? E diz que Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, um repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Ele se perdeu totalmente, né, irmãos? E também fez altares, versículo 8, para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras. Olha como que essas mulheres corromperam o coração de Salomão. E ele queimava o incenso e oferecia um sacrifício a esses deuses, né? O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que ele havia aparecido 2 vezes, né? Quando Salomão ele pede sabedoria ao Senhor, né? O Senhor ele fala com Salomão. Versículo 10, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu. Então, olha só, versículo 11, o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. Ele diz numa outra versão assim, que eu rasgarei o reino de você e te darei um dos seus servos. Só que, no entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Olha o legado de Davi, né, e a consideração que Deus tinha para com Davi, né? E eu tirarei na mão de seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro.
eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a quem eu escolhi. Então, Deus, ele fala com Salomão novamente, né? Fala todo o que Salomão estava desobedecendo e o porquê que ele ia dividir o reino, rasgar o reino das mãos de Salomão. E aqui, ó, aparece esse profeta Aías, ele aparece e ele vai profetizar, né? Deus manda ele falar. Olha só, vamos ver aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, eu não coloquei aqui, deixa eu ver, eu não salvei aqui. Mas, depois você pode ver na tua Bíblia, o profeta Aías, ele parece a Jeroboão, né? E ele diz a Jeroboão que ele iria dividir o reino. Aí já Roboão, né? Salomão já havia morrido e já Roboão já tinha assumido o trono. Ele tinha assumido o trono no lugar de seu pai Salomão, né? Então o profeta Aías, ele fala, né, com Roboão, que era o servo a qual ali tinha sido profetizado, que Deus tinha falado para Salomão. E ele rasga as vestes, né? O profeta, ele rasga, ele dá as 10 partes na mão de Jeroboão. Ele diz, olha, o reino vai ser rasgado e 10 tribos o Senhor vai te dar. E as outras vão ficar com Roboão, né? Então aqui, o que aconteceu? Né? Para isso acontecer, havia já essa promessa lá, né? Que o profeta ele tinha falado, comunicado, Deus já tinha falado com Salomão, e o profeta ele já tinha falado com Jeroboão, que seria o rei que seria o rei ali do Reino do Norte, né? Então, Roboão ele assume o trono depois da morte de Salomão. E o que acontece com ele, né? Olha o que diz aqui em 1 Reis capítulo 12, né? Roboão, os anciãos o aconselharam a ceder, né? Depois da posse, né, ele foi para Siquém, lá onde estavam os líderes de Israel reunidos, né? As 12 tribos ainda reunidas. E os anciões ali, os anciãos, eles aconselham Roboão a ceder e a governar mediante o favor da nação, né? Para que ele não fosse tão pesado como foi Salomão, né? Salomão, ele cobrava imposto, o povo penava nas mãos do rei Salomão, né? Tanto que a riqueza que ele ajuntou foi muito, né? Nós reclamamos hoje muito de impostos, tal, mas o povo de Israel sofreu na mão de Salomão, né? E aí, aqui em 1 Reis 12, esses anciãos, eles aconselham Roboão a melhorar, né? A diminuir, a ser mais maleável com o povo, né? E diz assim, ó, né? Aconselharam, mas ele ouviu seus amigos de infância e respondeu à multidão: assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, olha só, ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. E acontece que ele aumenta os impostos, ele começa, né, a judiar e o povo se revolta, né? E aí, como líder dessa revolta, Jeroboão, o que é o servo aqui que Deus fala para Salomão, né? Eu tirarei da sua mão, né? Ele ia dar para seu filho. Aqui, ó, mas aqui em cima, ó. Certamente tirarei de você o reino, ó, e darei a um dos seus servos. Jeroboão, ele era um servo de Salomão. Salomão tinha colocado ele para governar uma grande parte ali de Israel, né? Ele era um homem ali reconhecido, um homem trabalhador, um homem guerreiro, forte. E aí ele se revolta. Ele lidera a revolta e aí as 10 tribos elas vão e ficam com Jeroboão,
né? E resta para Salomão 2 tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que se ajuntou por ela ser próxima ali de Judá, né? Eles não se juntaram, né, aos outros 10 para estar com Jeroboão, por estarem localizados aí muito perto ali de Judá, então eles acabaram se juntando com Judá, tá bom? Então, assim, esta foi a revolta e a divisão do reino, e apesar que eu já ouvi muito pregador ele dizer que, olha, se que Roboão ele errou ao ouvir os jovens, os seus amigos, e ele deveria ter ouvido os anciãos, e foi errado. Mas isso, a palavra de Deus diz que isso vinha do Senhor, entendeu? Não tinha volta. O reino ele tinha que ser dividido, porque não era nem ali culpa de Roboão, né? Mas era do seu pai, de Salomão. Então não tinha jeito, né? Ele não ia ouvir os jovens, os anciãos ali. Ó, diz que eles discutiram 3 dias, né? Ele recusou o pedido dos trabalhadores e o resultado, olha lá, ó, Jeroboão, ele liderou a rebelião contra a casa de Davi e tornou-se rei sobre as 10 tribos do norte, tá? Então aí o reino ele é dividido, né? Fica reino do norte e reino do sul. Isso aconteceu aqui cerca do ano 931 a.C., aproximadamente, quando foi dividido o reino, né? E aí a gente vai entender um pouquinho mais. Desse reino do norte, né? Que ele se formou e teve Jeroboão como rei, né? Foi seu primeiro rei dentre 19 reis governaram essa nação. Então o reino do norte ficou conhecido, né? Vocês já estudaram, como Israel, sua capital, olha lá, ficou Samaria, né? Por isso depois, né, muita aí a divergência entre os judeus, né, e os samaritanos. E ele teve 19 reis e o primeiro, né, foi Jeroboão e teve cerca de 209 anos de história, né? Mas diz aqui, que foi 209 anos de história triste sem o amparo de Deus, né? Pois eles se desviaram dos caminhos e seguiram seus próprios corações, né? Durante todos esses reis que governaram durante esses 209 anos, nenhum levou o povo a se voltar a Deus, a se arrepender ou a servir a Deus, né? Todos eles foram idólatras, todos eles foram mal, né? Foram corrompidos, né? Perversos, muitos, né? Visto assim um exemplo Acabe, né? E marido de Jezabel. Então é um só desses 19, um dos exemplos, né? Mas a maioria deles, todos eles, né? Os 19, nenhum deles conseguiu levar esse povo a um avivamento ou esse povo a um arrependimento. E eles aqui, o período, né, que eles viveram, né? Israel teve reis que não temeram a Deus, não seguiram os conselhos de Deus para governar conforme o braço de Davi. E sua história se resume em catástrofe e calamidade. A desobediência gera isso, irmãos, né? Catástrofe, calamidade, sofrimento. E o fim do reino do norte, o fim de Israel, né, foi cruel porque eles foram destruídos pela Assíria numa invasão que teve, né? E eles foram destruídos e levados cativos pela Síria, que era uma grande potência naquela época. A Síria tinha sua capital Nínive. Se tornaram muito poderosos. O Reino do Sul, né, que se tornou o Reino de Judá, né? Foi formado pelas tribos de Judá e, como eu disse, de Benjamim, né? Ele foi estabelecido por causa da divisão e ele foi dado a Roboão, neto de Davi, né? A capital continuou sendo Jerusalém, né? O palácio continua em Jerusalém, o templo continua em Jerusalém, o templo de Salomão, que Salomão construiu, né? Permaneceu em Jerusalém, em Judá, no reino de Judá, né? Então, assim, aconteceu isso, né, para que se cumprisse a palavra lá que foi dita por intermédio do profeta Aías, mas que Deus tinha falado também a Salomão, né? Tá tudo aqui, depois você pode ler,
É bem legal, é bem interessante essa história, né, da divisão do reino. Eu particularmente eu gosto muito. A partir do momento que eu entendi um pouco mais sobre a divisão do reino, Reino do Sul, Reino do Norte, o porquê de tudo isso, algo ficou muito mais claro na minha mente, né, para mim poder entender um pouco mais da história de Israel e poder, né, entender a sequência e a cronologia bíblica. Então, Deus também havia determinado que o trono de Davi sempre, né, teria um descendente governando. O tempo daqui de Judá, né, foi de 931 a 586, foi aproximadamente 345 anos. Ó. Você viu que lá o Reino do Norte, ele durou cerca de 209, então quer dizer, durou quase praticamente aqui 150, 146 anos, né? Estou ruim de conta, né? Pega a calculadora e faz aí que eu estou ruim de conta. Mas 100 e poucos anos a mais, né? Ele permaneceu. Até que a Babilônia destruiu e levou, né, o povo de Judá cativo lá para sua terra. A Babilônia, né, depois ela usou recursos, né, para fazer de Judá um celeiro, né, a fim de enviar para a Babilônia, né, e os capacitados para que sua nação não crescesse. Não queria mais que eles crescessem ali, né, ia levando conforme eles iam aumentando, né, por isso que teve 3 etapas, né, 3 levas de judeus que foram encaminhados e levados para a Babilônia, né? Então eles não queriam que eles aumentassem novamente para se tornar, ter algum tipo de poder ou alguma maneira de se levantar contra a Babilônia. E então foram 3 levas de cativos, ó, 606, 597 e 586 a.C., né? Somente na terceira, né, na última leva que houve, né, uma guerra e a destruição, que aí onde que veio, destruíram tudo, levaram os utensílios do templo, né, onde que aí foi destruído mesmo Jerusalém, que foi no ano de 586 antes de Cristo, né? Então, depois disso eles viveram 70 anos em exílio e Deus cumpriu a palavra depois, né, de trazê-los de volta a sua terra novamente, né? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós vamos entrar falando um pouco disso para a gente ter um pouquinho, né, do conhecimento aí acerca da divisão, para a gente relembrar, refrescar nossa memória e entender, né, o que aconteceu nesse período. Então, assim, a gente entra já na unidade 2, né, que você tem aí, para falar em si dos profetas maiores, né? E nós temos aqui, acho que são 6 unidades nessa apostila, tá? Nós vamos falar 3 unidades hoje. Vamos dividir e vamos direto para a unidade 2. Bom, queridos, vamos entrar aqui na unidade 2, tá? Vamos falar dos profetas maiores, né? Vamos dividir aqui os profetas. Vamos falar vamos dar uma pincelada, né, em Isaías, Jeremias e Ezequiel, e depois no final, né, a gente fala de Daniel, na última aula. Vamos assim pincelar esses 3, que são os 3 que estão envolvidos nessa questão aí do reino, né, depois aí da divisão, que conviveram com os reis aí de Judá. E vamos falar desses 3 profetas maiores. Começando assim de Isaías, né, conhecido como o profeta das promessas, né? Porque a mensagem dominante do livro dele, de Isaías, é a promessa da vinda do Messias, né, de Jesus Cristo, né? Ele fala ali do grande Emanuel, que nasceria de uma virgem, tem todo o contexto ali através do livro de Isaías, do profeta Isaías, né? Ele prediz o ministério de Jesus Cristo, né, sua morte e o glorioso reino terreno de Jesus, né? Então, o propósito principal do livro de Isaías e de Isaías, do profeta Isaías, foi de preparar seus leitores, né, para aceitarem, reconhecerem Cristo como o Messias Salvador. Esse é o contexto principal e, né, é a chave do livro de Isaías. Mas Isaías foi um profeta muito usado na repreensão, né, e levar o povo de Judá ao arrependimento. Isso você não tenha dúvida, tá?
Jeremias, conhecido como o profeta da coragem, né? Então, assim, a vida pessoal de Jeremias, ela é exposta mais do que todos os outros profetas, né? Tanto que Jeremias, né, depois ficou conhecido como o profeta chorão. Então, a vida pessoal dele, ela é retratada, dá para saber, né? Nós vemos aqui que quando a gente estuda, né, esse diário, esse livro de Jeremias, né, a gente vê um homem que enfrentou muitas dificuldades, né? Ele enfrentou tumultos, sacerdotes hostis, reis pecaminosos, né? Todos eles que se diziam portadores da mensagem. Ele teve que confrontar todo esse povo, né? Muitas vezes, ó, desanimado, em perigo de vida, né? O profeta Jeremias, ele corajosamente ele continuava a pregar. Ele foi lançado, né? Numa cisterna, tudo por pregar a verdade, né? Depois também tem o livro de Lamentações, né? Por isso depois que Jeremias ficou conhecido como profeta chorão, né? O livro das Lamentações de Jeremias, né? Mas em si nós queremos focar um pouco mais na bibliologia, na biografia do profeta Jeremias, para a gente saber, né? Um pouquinho mais da sua vida e do seu trabalho, né? Do que ele escreveu, o que ele profetizou. E o profeta Ezequiel, né? Ele foi contemporâneo, né? Isaías, ele viveu cerca de 100 anos, né, antes de Jeremias, né? Jeremias ele entra em ação após a morte de Isaías. Ezequiel ele já foi contemporâneo de Jeremias, tá? Ele foi levado cativo, né, na segunda leva para a Babilônia. Então, só que assim, ó, 1/3 da mensagem de Ezequiel ela é composta por visões, tá? E os outros 2/3 são parábolas, né? É um livro diferente, né? Um livro diferenciado, né? Você pega e você vai entendendo. Depois, quando a gente falar um a um, né? Esses profetas, nós vamos entender um pouquinho mais, mas o profeta Ezequiel, o livro dele, ele é interpretativo, né? Você tem que interpretar, tem coisas que ele está falando lá de trás, da época, daquele tempo, tem coisas que ele está falando aqui da frente, tem coisas no livro de Ezequiel que relatam o Apocalipse, então ele é um livro bastante diferente, né, dos outros profetas aí a ser estudado, né? Vamos aqui então, para a mensagem dos profetas, né? Qual era a mensagem de cada um deles, né? Cada um desses 3 profetas apresenta sua mensagem em 2 partes, tá? A primeira, geralmente, né, sempre é advertindo, né? Uma diversão, não diversão, adversão, né? Uma cobrança para que houvesse mudança, para que tivesse uma conversão, uma mudança de direção, um arrependimento. E por causa do pecado, né? Por causa do povo estar sempre desviado dos caminhos de Deus. E a segunda, né, avivando, né, trazendo uma mensagem de esperança, né, e avivando, encorajando os corações dessas pessoas que tinham se arrependido, né? Tinham se arrependido e depois eles pudessem ser avivados, né? Se você vê o livro do profeta Isaías, tem uma parte lá que vai ser destruído, né? O povo tá mal, tá idólatra, e a mensagem dele é proclamada, o povo ouve, aí é um grande despertamento espiritual, um grande avivamento, né? E então, primeiro, ele profetizou advertindo, cobrando, olha, saia desse caminho, mude isso, né? E depois, quando o povo mudou a direção, aí ele vinha com a mensagem de esperança, de encorajamento, de avivamento que, né, ele tinha sobre a nação. Ó, para a gente ter uma ideia, né? A primeira parte também para a gente ter uma noção assim, né? De como eu disse que são divididos, né? A primeira parte de cobrança e a segunda de esperança. Olha só como que é o profeta Ezequiel aqui, ó, Ezequiel 3,18, né? Olha só, porque Deus chamou
Ezequiel, né, como atalaia para aquela geração, né, responsável para advertir do pecado e o desviado, né, sobre o julgamento que Deus haveria de trazer. Então, olha o que Deus disse para Ezequiel no capítulo 3. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, olha só, e você não o advertir, e nem lhe falar para dissuadi-lo, para convencê-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, né? Pela própria iniquidade dele. Mas, para mim, você será o responsável pela morte dele. Numa outra versão diz assim que o sangue dele, você será responsável pelo sangue dele. O sangue dele, né, estará sobre suas mãos, sobre você. Então assim, não é? É para advertir, é para trazer a mensagem de arrependimento. E ai de nós, né, como era o profeta Ezequiel, ai de nós, né, se nós sentirmos de falar para alguém, de advertir, de levar uma mensagem de arrependimento para aquela pessoa e guardar para a gente. Deus está mandando e a gente está teimando, né? Então, não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu, né? O Senhor mandando entregar uma mensagem ou falar com alguém e você fica segurando e depois você fala, poxa, eu deveria ter falado com essa pessoa. Muitas vezes Deus levanta outra pessoa, ela vai lá e fala e glória a Deus, mas se a pessoa se perde e nós não proclamamos, né? Olha só, seremos o responsável, né, por isso, pela morte, pelo sangue dele. A segunda parte da mensagem, né? Olha só em Isaías. Aqui já é uma segunda parte de mensagem. Tu, Sião, que anuncia boas novas, sobe a um alto monte. Tu, Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Então, de esperança, né, de avivamento. Olha, levanta, Jerusalém, levanta, Sião, vai lá e grita, levanta a tua voz fortemente, diz assim, olha, aqui está o vosso Deus, né? Encorajando, né, o povo, né, depois já de terem se arrependido e terem mudado. Bom, então sim, a mensagem de um profeta em si, ela é nesses dois contextos. Cobrando, mandando a mensagem dura e forte e depois trazendo esperança. Então, vamos falar dos profetas, né? A figura do profeta no Antigo Testamento, né? Tem 17 livros no Antigo Testamento que são proféticos, né? De profetas. Mas você vai falar assim, mas só tem... nós estamos falando de 4, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas depois vocês vão estudar a matéria Os Profetas Menores, né? Que vai falar desses outros profetas. E então são 17 livros, e esses 17 livros, né, eles estão divididos aí na tua Bíblia, depois você pode pegar, cantar até a musiquinha da Escola Bíblica Dominical para você decorar o livro dos profetas, e você vai ver que ele está dividido, né? Então assim, existem 5 livros, mas são 4 autores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, ó. E tem o livro de Lamentações, que foi escrito por Jeremias, né? E eles foram designados como profetas maiores, que é a matéria que nós estamos estudando. E depois tem mais 12 livros, né, que foram designados como livro de profetas menores. Por quê? Talvez você vai pensar, por que será? Esses profetas aqui eles eram altos, tinha, né, 1,80 m para cima para poder ser profeta maior. Se não tivesse esses requisitos, 1,90 m ele seria profeta menor. Não é isso, né, queridos? Ó. A distinção, né, entre profetas maiores, está até grifado aqui, consiste, né, não ele ser maior ou menor, mas em que uns proferiram maior ou menor número de profecias, ou o seu livro era maior, né? Você pega lá o livro de alguns profetas, é bem pequenininho, lá tem poucos capítulos, né? E você pega o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, mesmo número de livros que tem a Bíblia. Depois nós vamos falar disso. Então, vamos falar sobre o ministério, né, dos profetas. Olha, a palavra, né, usada no Antigo Testamento para profecia é nabi, que em hebraico esta palavra se refere a porta-voz ou arauto, né?
O arauto do rei, ele proferia as palavras que o rei ordenava, né? O rei, muitas vezes o rei não saía lá na sacada do palácio, né, para dizer, mas ele mandava o arauto, né, o porta-voz, e ele saía e ele proferia as palavras do rei. Então essa é a mesma palavra, esse mesmo termo usado, né? É Nabi, que é porta-voz, né, ou arauto. Agora já no Novo Testamento, né, que o Novo Testamento escrito em grego, a palavra profetes, né? E tem um significado muito parecido, né? A palavra pro significa em lugar de, femi, fofetes, né? Que tem o mesmo significado, é falar. Então é interpretado aqui, ó, como falar em lugar de outro. O arauto saía lá e falava em nome do rei. Proferia as palavras que o rei ordenara. O profeta, ele falava em lugar de outro. Em lugar de quem? De Deus. Né? Deus levantava o homem na terra, escolhia o homem no meio do povo, e este homem era a boca de Deus, falava aquilo que Deus ordenava. Bom? Então, queridos, só que, ó, olha o problema. Esse termo, né, grego aí, traduzido para o português como profeta, ele veio a significar alguém que prediz o futuro, né? Então, por isso que muitas vezes, né, às vezes você vai numa igreja ou ia e vai vir o fulano de tal pregar e ele é profeta e ele revela e tal, e a pessoa só traz a revelação e isso que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo e tal, e todo mundo, né, às vezes enche a igreja de gente para ouvir o profeta, né, não estão interessados muitas vezes na palavra, no que vai ser pregado, mas estão interessados na profecia, ver se Deus vai falar alguma coisa. Eis que eu vejo uma chave, né? Eis que... Então, assim, pessoa que predizia o futuro. Tem gente que vai até fazer fila, né? Na casa do profeta, vai lá bater na porta lá da casa do profeta, lá é como se fosse um vidente, né? Apesar que no Antigo Testamento, às vezes tinha profetas que eram conhecidos como videntes, né? Por eles realmente predizer alguma coisa que ia acontecer mesmo, mas somente através daquilo que Deus mandava, né, irmãos? Não através do que eles queriam falar. Então, assim, era tratado, né, foi trazido para o português, né, significava alguém que prediz o futuro, né? E este sentido, ele é bastante restrito quanto ao ministério dos profetas do Antigo Testamento, né? Os quais comunicavam a mensagem de Deus, principalmente para os seus dias, tá? Né? Era o arrependimento, a palavra, a cobrança, o que Deus mandava falar era para aqueles dias, né? E ocasionalmente prediziam o futuro, né? Que nem certos profetas tais como Abraão, em Gênesis 20, verso 7, não predizeram, né, futuro algum, nada sobre o futuro. Mas Isaías prediz o futuro. Isaías falou da vinda do Messias, ele profetizou mais de 2000 anos antes, né, o nascimento virginal de Messias, do Senhor Jesus. Então, assim, ó, desta maneira, a fim de compreender plenamente a mensagem desse livro, levemos em consideração o termo profeta como designação do mensageiro de Deus, tá? Ou alguém que anuncia a mensagem de Deus, e não alguém que meramente prediz o futuro. Tá bom? Então o profeta é alguém que anuncia a mensagem de Deus, né, do que ficar meramente, e tem muitas coisas que a palavra, a profecia, ela é em si para exortar, consolar e edificar, não é verdade? Como eu falei no começo ali, as duas maneiras que os livros foram, né, as profecias eram, né? Primeiro para cobrar, para que houvesse uma mudança, e depois para que tivesse uma esperança, para consolar, né, para animar, para avivar. Tá bom? Então vamos falar aqui dos propósitos dos profetas. Esses profetas, eles eram enviados, né, com 3 propósitos, né? Então, assim, o primeiro propósito do profeta era entregar a mensagem de Deus, né, de advertência.
de uma última oportunidade para um povo rebelde, né? E esse povo que vivia na indiferença, né, que estava na perdição, e viria, né, o julgamento, né, e a ira de Deus sobre eles, né? Então aqui, ó, às vezes as mensagens eram atendidas pelo povo e o julgamento ele era suspenso, tá? Ó, no caso Elias e Eliseu, eles conseguiram levar o povo a voltar-se para Deus, né? Impedindo assim, né, a invasão de Israel por parte da Síria. Enquanto que as mensagens de Isaías e Miqueias salvaram Judá de cair nas mãos da Síria. Outras vezes, o coração do povo se endurecia contra Deus, né, com a mensagem dos profetas, por isso Deus ele permitiu Israel ser levado para o exílio, o reino do norte. O segundo propósito, né, ó, os propósitos dos profetas. O segundo propósito, eles eram enviados para suplementar um ensino negligenciado pelo sacerdócio. Então, os sacerdotes, né, que tinham que ensinar, que tinham que direcionar o povo, eles não faziam isso, né? Eles não faziam a sua função, eles negligenciavam isso, né? No Antigo Testamento, o sacerdócio era passado de pai para filho. Só que muitas vezes o filho ele não dava prosseguimento, né, ao chamado, à carreira, à maneira que o pai servia ao Senhor, né? Então aí o povo se corrompia, o povo, né, caía em desgraça, caía na mão dos inimigos, caía na perdição. Olha o que diz aqui em Jeremias 2,8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Então os sacerdotes não diziam, né, onde está o Senhor? Eles não ensinavam, né? E aí o que acontecia? O estado espiritual do povo degenerava, se perdia. Por quê? Faltava ensino. Faltava ensino, né? O que Oséias disse? Oséias 4,6. Olha aqui. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento é um grande problema no meio da igreja e no meio do povo, porque acaba recebendo profetada, acaba criando jargões. Você sabe que existem muitos jargões no nosso meio que não está na Bíblia, mas que uma pessoa fala, o outro repete, vão falando, e aí existem jargões que não estão na Bíblia, né? Você já ouviu dizer que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria? Já deve ter ouvido dizer. Isso não existe, não está na Bíblia, tá? Pois se você for procurar, tá lá em Jó, fala que na presença dele a tristeza salta de alegria, mas não é na presença do Senhor. Você vai ler lá, você vai entender que está falando ali do Leviatã, né? Mas as pessoas interpretam, na presença dele até a tristeza salta de alegria. Mas ali ele vem falando do Leviatã, né? Ele vem falando desse monstro, desse, né, esse bicho aí que existia. E aí vem falando dele, o que ele faz, e aí diz assim, na presença dele, com D minúsculo, até a tristeza, salto e alegria. É um sentido figurado, né, de tão horrendo que era esse monstro, né? E aí as pessoas leem na presença dele, a tristeza salta de alegria e falam que é na presença de Deus, né? Então isso é jargão, por quê? Porque a pessoa não conhece, nunca parou para estudar, né? Aquela história lá de o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida abundância. A pessoa não estuda o contexto, tá? O diabo ele veio matar, roubar e destruir? Veio. Ele veio matar, roubar e destruir. É uma das coisas que ele veio fazer. Mas em João 10, Jesus não está citando o diabo. Jesus está citando os falsos pastores, os mercenários, os falsos sacerdotes, entendeu? Ele fala assim, ó, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Sabem, ele vai citando, ele vai falando um monte de coisa, ele fala, mas aquele, né, que é enganador, aqueles que enganam, tal, ele vai falando do mercenário, né, e tem um sentido em si, né? Ele diz assim, ó, muitos vieram antes de mim, né? Mas ele diz, quantos que não vieram antes de Jesus dizendo que era o Messias? Muitos vieram dizendo que era. E aí ele compara, dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele tinha vindo para dar vida e vida em abundância. Mas ali então assim, ele não cita
que é o diabo. Ele cita ali o mercenário, ali os mercenários e os falsos pastores, todo esse tipo de gente aí. Pode ler o contexto lá que você vai entender, você vai chegar nessa conclusão. Então o povo é destruído porque faltava conhecimento, porque não tinha estudo, não tinha ensino, não ensinava a palavra. Então aí foi levantado o profeta para corrigir isso, né? Então a fim de suprir essas falhas dos sacerdotes, Deus enviava profetas, né? Para pregar lá no meio da praça, para pregar, para levantar a voz lá, ser um arauto, ser um atalaia que nem Ezequiel e pregar contra o pecado e ensinar o povo, mandar o povo se endireitar. Bom, e o terceiro propósito dos profetas, eles eram enviados para fazer o povo entender um plano completo de Deus, né, para as suas vidas, né? Os que foram levados cativos, eles muitas vezes eles tinham achado que estavam abandonados, né? Poxa, Deus deixou invadir Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo. Olha, não temos mais casa, vamos viver aqui. Mas Deus, como Ezequiel foi usado no período do cativeiro, né? Deus levantou ele como um atalaia, né? E ele foi ali, aonde que Deus usou ele, né? Então era uma mensagem, né? Para o povo entender que Deus ainda tinha plano na vida deles, né? Muitos bradavam contra isso, né, com veemência, dizendo que nada era verdade, lembrava que o povo tinha sido destruído e tal, mas esses profetas eram levantados, né, e eles lembravam ao povo que Deus permanecia onipotente como sempre, permitindo o cativeiro a fim de levá-los ao arrependimento. Eles diziam, olha, nós estamos aqui por culpa nossa. O Senhor nos fez cair aqui na mão dos inimigos, mas Ele quer que nós nos arrependamos. E aí Ele vai nos tirar daqui. Bom, essa era a mensagem. Então, os propósitos, né, que os profetas tinham. Então aqui depois, ó, na tua apostila você pode ler essa parte. Eu vou pular a perspectiva dos profetas para a gente ganhar tempo aqui, porque está se prolongando, né? Tem muita coisa para falar e eu creio que a aula gravada, né, é diferente, porque não conseguimos argumentar, né? Não conseguimos aí sanar alguma dúvida. Então assim, vamos passar um pouquinho para frente aqui, né? Aqui era a perspectiva, né, que eles tinham, né, de pregar, de anunciar, e vamos passar aqui para a época deles, tá? A época de cada um desses profetas aí. Desses três, como eu disse, tá? Isaías, Jeremias e Ezequiel. Daniel, ele surge depois, já na Babilônia, né? Quando ele é levado cativo, né? Ele já surge como cativo lá na Babilônia, né? Então depois a gente vai falar dele. Tem um gráfico aqui na sequência, né? Que nós vamos falar, vai mostrar aqui os períodos. O gráfico a seguir, ele agrupa os profetas do Antigo Testamento nos 3 períodos de crise da nação, tá? Como foi mencionado antes, né? Eles foram enviados por Deus em tempo de grande declínio espiritual, tensão e apostasia, como ocorreu antes das invasões pela Síria e Babilônia. Tá? Obadias, Joel e Jonas, eles não aparecem no gráfico, né? Jonas, ele foi pregar para Nínive, né? É uma mensagem específica, né? Foi pregar para Nínive, capital da Síria, né? Tiveram seus ministérios bem antes aqui, tá? Jonas, ele foi antes, né? Obadias e Joel também foi antes. Isso aí vocês vão aprender nos profetas menores. Então aqui, ó, a época de Jeremias, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Tá pequenininho aqui, não dá para ver, né, queridos? Muito bem, mas ó, a crise assíria foi quando os assírios dominavam o mundo, né? Que eles derrotavam as nações. Isso aqui aconteceu depois, né? Nós vamos ver aqui, ó, vai falar aqui embaixo aqui, mas ó, a Síria ela se tornou uma grande potência depois que Jonas, né, de ter pregado lá para Nínive, né, eles se arrependido, eles tiveram 100 anos ali que eles largaram os ídolos, eles se voltaram para Deus, né, o Deus de Israel, mas depois de 100 anos eles voltaram, né, a viver da maneira que eles viviam e eles se tornaram uma grande potência, eles invadiam, eles
tomavam, né, os outros povos. E durante esse período tinha, né, Amós, Oséias, Miqueias e Isaías, né, ele profetizou em Judá nesse período, né, que havia uma... Sempre os assírios estavam fazendo guerra contra Judá. Sempre, né, contra Israel, contra Judá. Israel eles venceram e levaram cativos, mas Judá, Deus livrou o povo da mão dos assírios, né? Jeremias está aqui, ó, inserido nesse período aqui da crise babilônica, né? Mas também durante este período, né, viveram Naum, Sofonias e Abacuque, tá bom? Ó, foram praticamente aqui contemporâneos, não é verdade? E Jeremias está aqui, foi o principal, né, profeta que falou sobre a invasão. E depois, já durante o cativeiro, né, Daniel surge ali, né, Ezequiel e também, né, Malaquias, Ageu e Zacarias, tá? Então as crises, ó, a crise assíria, né, quando a Síria ela dominava o mundo, dominava naquela época, né, era uma potência. Diz aqui que a capital Nínive experimentou um avivamento cerca de 100 anos antes, tá? Nos dias de Jonas, né? Ele confirma, ele foi pregar lá, Deus, aquela mensagem que Deus manda para Jonas, né? Não vamos falar de Jonas agora. E eles, depois disso, né? Eles tiveram um avivamento, largaram, né? De servir aos outros deuses para servir ao Deus de Israel. Só que não durou muito tempo, né? E aos poucos eles retornaram à vida pecaminosa e cruel. E eles foram liderados pelo rei Tiglat-Pileser III, né? E aí a Síria, ó, passou a aniquilar todas as outras nações do mundo civilizado, então. E após conquistar uma nação, eles exigiam total subvergência, né? Os tributos eram pagos para os assírios e eles queriam que eles vivessem de acordo com seus costumes, né? Eles eram igual quando Portugal, né, entrou aqui no Brasil e fez com que o povo, né, fomos aí colonizados, né? Eles queriam colonizar os povos ali, né, que fossem todos iguais a eles. E se a nação, se eles se revoltassem, eles levavam os líderes da nação, né? Os reis, eles levavam, né, embora, levavam cativos e colocavam alguém deles ali naquele país para ocupar seu lugar. Eles tiravam proveito disso, gerando confusão e uma total falta de nacionalismo, né? Eles faziam com que o povo perdesse a sua essência, perdesse ali as suas raízes, tá? Deixa eu voltar aqui. Israel, como eu disse, o Reino do Norte, ele caiu vítima desse mal, tá? Então Israel foi destruída, o Reino do Norte, pelos assírios. Eles entraram, o povo não se arrependeu. Lá tiveram lá os seus reis e chegou o momento que foram destruídos no final da história do Reino do Norte, tá? Agora, o Judá, eles não caíram na mão dos assírios, né? Milagrosamente o povo ouviu a mensagem de Isaías e se arrependeu, tá? Para livrar Judá, 185 mil soldados assírios foram mortos numa noite por um anjo de Deus. Tá lembrando dessa passagem aqui? Vamos ver aqui. Ó, Isaías 37, pois se você quiser ler, Isaías 37, aqui essa passagem, queridos, é durante o governo do rei Ezequias, tá lembrado? Vem, né, essa grande potência, né, a Síria vem contra Judá e é iminente a derrota, né? Eles já tinham destruído Israel, já tinha destruído, né, o Reino do Norte, e eles vêm dizendo que vão destruir quem é o seu Deus, né? E eles se levantam contra Deus, né? Os assírios começam zombar de Deus, né? E aí o rei Ezequias, ele se prostra, ele se arrepende, ele leva o povo a clamar, o povo a buscar a Deus, e é um grande despertamento, né? E Ezequias, ele busca o Senhor, ele chora, ele clama, e olha só, né? Nos nossos dias que nós vivemos hoje, né? Um grande inimigo, né? Que estamos enfrentando,
Isaías 37 diz que, ó, então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho, Esar-Adom, foi rei, foi o seu sucessor, né? O rei aqui, o Senaqueribe, ele zombou demais de Deus, né? Ele disse que Deus não tinha poder, não. Deus não tinha poder para livrar. Não tinha livrado Israel, não ia livrá-los, né? Mas ali o rei Ezequias, né? Ele clama e ele volta o povo a adorar a Deus. Amém, queridos? Então eles não foram destruídos pelos assírios, mas a parte B, que nós vimos lá de Jeremias, foram destruídos pela Babilônia. Jeremias ele começou seu ministério após a morte de Isaías. Falei, né? O clima de avivamento, né, que tinha se desenvolvido, né, em Judá durante a época de Isaías e durante o reinado de Ezequias, ele foi se enfraquecendo, né? E aí a nação ela se afunda no pecado, né? Jeremias ele vai advertindo que se não houvesse arrependimento, né, totalmente da nação, Deus permitiria a morte e a destruição de Judá. Aí o que acontece, né? Jeremias ele prega, aí sobre a liderança de Josias, né, há uma renovação espiritual, mas não dura muito tempo, né? Acaba sendo um tanto quanto superficial, né? E aí após a morte de Josias, né, a nação ela cai em pecado maior. E aí como resultado, Deus envia os caldeus, Deus permite os caldeus. Opa, deixa eu... A bateria tá acabando aqui. Glória a Deus. Então, aí Deus, ele envia, né, os caldeus, né, a Babilônia, a castigar o povo, né? E trazendo-os de volta ao arrependimento, né? Jeremias exorta o povo a arrepender-se e a aceitar a invasão como disciplina de Deus, né? Mas o povo não quis ouvir Jeremias, e aí eles fazem uma aliança com o Egito, né, a fim de resistir à Babilônia. Jeremias até foi acusado de traidor pelo seu próprio povo, né, por ter pregado contra essa aliança. Jeremias, ele pagava um preço. Nem a própria família de Jeremias acreditava nele, era tido como traidor dentro da sua própria família. Irmãos, quando a gente se converte, né, a gente quer pregar para os nossos, né, para nossa família, eles não dão crédito pra gente não, né? Pregar contra o pecado lá na festinha, lá, não é? Lá no churrasco, lá na bebedeira, vamos lá. E eles vão contra a gente, né? Acho que todo mundo que se converte passa por isso, né? E a parte C, que nós vimos ali no período de Ezequiel, período durante o cativeiro, né? Que aí também surge Daniel, ó. Deus, ele não permitiu a destruição imediata de Judá, né? Foi gradual, né? Foi dando ampla oportunidade de se arrependerem, né? 3 levas, né? 3 invasões, né? E Deus dava oportunidade, mas não havia arrependimento, né? Primeiro eles levaram, né, os reféns da elite, né? Inclusive Daniel foi levado, né? Foram os que foram levados lá na corte do rei Nabucodonosor, né? Onde foram tratados com dignidade, eles se tornaram pessoas influentes, né? Convivendo diretamente no palácio. E aí depois novamente, né, em 597, é um segundo grupo que é levado, né? Ezequiel faz parte do segundo grupo. Ele era um jovem, foi viver num país estrangeiro, e ele começa a ministrar aos seus companheiros cativos, ó, encorajando-os a lembrarem que Deus não abandonara Judá e que um dia restauraria a nação. Ezequiel profetizou que Israel viveria novamente com os ossos secos voltando à vida, né? Aquela parte conhecida que Deus leva Ezequiel até aquela visão, né? Aqui que você vê é um vale de ossos secos. Pode esses ossos voltar a reviver, Ezequiel? Senhor, tu sabes. Ezequiel, então profetiza.
né? E aí Deus estava mostrando para ele que aquele vale de ossos secos era Israel, era Judá, era a nação do Senhor, né? Que poderiam a viver, que, né, Deus iria dizer a palavra, né? Volta a ter vida, né? E os ossos se juntar, o povo. Aleluia, né, irmãos? Deus, ele opera de maneiras, né, que nós não entendemos muitas vezes, mas é tremendo a ação de Deus nas nossas vidas, né? E foi assim com o povo de Israel. Tinham que sofrer e pagar um preço, mas fazer o que, né? Era necessário. E aí, finalmente, no ano 586 a.C., Judá ele se revolta pela última vez contra a Babilônia e contra Deus. E como resultado foi totalmente destruído Jerusalém, o templo, levou quase toda a nação ao cativeiro. E Ezequiel continuava exortando seus compatriotas, né, profetizando que Deus não tinha abandonado seu plano, não, que Deus tinha plano com o povo escolhido e que um dia edificaria um novo e mais glorioso templo em Jerusalém. Aqui nós temos um pequeno esboço aqui, ó, né? Fala aqui que Israel cai em 722, né? Durante aqui o poder, né? O monopólio da Síria, né? Isaías vivia nessa época. Judá é poupado lá, onde nós vemos, né? A Senaqueribe, os soldados lá, os 185 mil soldados mortos pelo anjo, né? Aqui, ponto. Jeremias vive aqui, ó. Isaías morreu aqui, é o tempo de Jeremias. Aí esse período a Babilônia é uma potência. A Babilônia tinha vencido a Síria, tinha derrotado a Síria, destruído. Senaqueribe tinha sido morto pelos seus filhos, né? E aí existem aqui nesse período, ó, as 3 deportações de cativos, as 3 levas, 606, 597 e 586. Né? Ezequiel vivia ali em Judá, é levado cativo na segunda leva, e vive esse período do cativeiro, né? Ele não viveu, ele não presenciou, né, depois a libertação do cativeiro, né, que aí já foi sobre um monopólio de uma outra nação. Tá bom? Vamos passar aqui. Vamos encerrar por aqui então, né? Aí a gente entra na unidade 3, a gente continua na unidade 3.